conseguir mostrar com benchmarks o que você consegue com um certo nível de investimento no Brasil, né? Então, pelo menos a Lalamove é uma empresa muito data-driven, né? Então, toma muita decisão baseada em dados. Então, quando eu conseguia mostrar que esse é o investimento que tem que fazer para ter tamanho retorno, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais fáceis. E quando eu entrava mais numa questão que envolvia um termo mais legal, o jurídico, aí tinha também uma opinião unbiased de algum escritório contratado que ajudava eles também a saberem que eu não estava inventando alguma coisa, né? Então tinha argumentação técnica e também tinha um número para suportar, né? Olá, pessoal do Papo de CEO. Hoje nós estamos com o Luiz Giordani, gerente geral da Lalamove. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Dário. Obrigado pela oportunidade de poder participar aqui do podcast. Legal, cara. Eu que agradeço. É um mercado aí, a gente estava conversando um pouquinho antes, que é um mercado bem promissor, é um mercado que aqui no Brasil ele ainda é muito incipiente, alguns itens, né, muito diferentes do que a gente vê no exterior. E eu achei muito legal esse processo de expansão que a Lalamove está acontecendo em todo o território nacional. Eu, particularmente, já fui impactado algumas vezes dentro desse mercado, que eu já assessorei empresas de distribuição e via que era um mercado que necessitava muito de uma ajuda, de uma facilitação dentro dos processos, né, de entrega. Mas antes da gente falar disso, eu queria já perguntar para você e, na verdade, que você explicasse como é que funciona a Lalamove para a galera se inteirar e entender o que a gente está falando. Legal. Essa pergunta é muito boa também porque a gente consegue responder de uma maneira muito simples, né? A Lalamove é uma empresa de tecnologia que atua como plataforma, né? Então a gente presta um serviço de intermediação entre motoristas parceiros que querem fazer uma entrega, né? Que querem gerar renda fazendo entregas, com empresas, principalmente nosso foco maior é em clientes corporativos, que querem esse serviço, né? E que nem você comentou, hoje no Brasil tem um desafio logístico muito grande, a logística é muito completa no Brasil, e a gente vem com essa solução que, com o aplicativo, ao toque de um botão, você consegue um veículo adequado para fazer uma entrega para sua empresa ou até mesmo na pessoa física, né? Então, é isso que a Lalamove ela faz. Ela serve como uma maneira de conectar pessoas que querem fazer entrega com pessoas que querem ganhar dinheiro fazendo entrega. Ótima ponderação. Rápido e prático. E é bom que o pessoal já comece a entender como é que funciona essa dinâmica de multi-sided platform, né? Plataforma que conecta os dois lados e de uma maneira fácil e prática você consegue traduzir muito bem isso. E aí, Luiz, eu queria que você falasse um pouco como é que aconteceu o crescimento da Lalamove. Ela é vamos botar assim, ela é uma empresa de tecnologia um pouco peculiar, né? Ela vem crescendo e tendo uma expansão bem diferente do que normalmente a gente vê aqui das startups nacionais. Eu queria que você falasse um pouco aí da história dela. Legal. A gente é uma startup asiática, né? Então já é um unicórnio, né? Então já vale mais de $1 bilhão. E temos uma presença de mais de 266 cidades na Ásia. Então, a Lalamove ela é fundada em 2013 e desde então ela passa por um processo muito acelerado de expansão na Ásia e principalmente na China, tá? E aí, no ano passado, depois dessa expansão muito forte, sai do continente asiático e vem para São Paulo na metade de 2019. E aí a gente faz o lançamento de São Paulo em julho, outubro a gente chega no Rio de Janeiro e final do ano passado a gente chegou no México. E por quê, né? Acho que a questão peculiar é justamente isso, né? Como que sai do mercado muito grande que é na Ásia e vem direto no Brasil, né? Às vezes não é bem assim que acontece. E o que chamou a gente muita atenção para cá foi, primeiro, os desafios logísticos que existem, né? A gente tem uma solução que é flexível e eu gosto de falar até customizável, porque na Lalamove tu consegue ter acesso a diversos tamanhos de veículo, a qualquer horário, para fazer a entrega que você precisa, né? Tem uma questão socioeconômica muito similar à da Ásia, né? Os mesmos desafios, e também isso facilitou a transferência de conhecimento, né? Então, como que eu consigo angariar meus primeiros clientes? Como que eu consigo crescer a minha base de motoristas parceiros? A gente conseguiu aprender bastante com com a operação que já existia lá na Ásia, né? E trazer para cá. Então, essas duas coisas levaram a Lalamove a investir primeiro aqui no Brasil. Fora também, assim, coisas mais fora da empresa que hoje em dia o Brasil está cada vez mais conhecido, que é esse mercado técnico pungente, assim, né? Tem vários cases de sucesso hoje
de empresas que foram fundadas aqui e hoje são gigantes também empresas de fora que vieram com uma proposta de tecnologia, romperam várias barreiras e hoje estão aqui no Brasil, né? Então isso também chamou a atenção dos nossos diretores lá, do nosso fundador, e a gente decidiu fazer um investimento no Brasil há mais ou menos um ano atrás. E o interessante desse seu modelo de negócios, principalmente para o mercado brasileiro, que é onde eu tenho um pouco mais de propriedade para poder falar, é que o mercado ele precisava muito disso, sabe? A gente tinha um problema aqui que era muito grande em termos de demandas logísticas para empresas, e principalmente pequenas e médias empresas. E aí, no decorrer do crescimento, do boom, principalmente do e-commerce, que aconteceu aí em 2015, 2016, as empresas e distribuidoras, elas se viam cada vez mais com uma necessidade maior em termos de qualidade e entrega, porque a oferta estava um pouco ruim, e também se via num grande... E aí, só contextualizando, do outro lado, à medida que a demanda crescia, do outro lado, as empresas de logística, elas também tinham um problema, porque elas é um mercado de capital intensive, né? Se você montar de maneira tradicional, você precisa de injetar muito dinheiro, né? E a margem nem é lá essas coisas para poder ter essa grana, e as empresas não acompanhavam. E aí, em um determinado interim, as empresas começaram a trabalhar com esses terceiros, né? E achatar um pouco essa dinâmica de margem, começaram a perder um pouco de qualidade. Então faltava alguém para conectar todo mundo nesse tipo de mercado. E quando a Lalamove veio, eu consegui ver e visualizar que, assim, eu não sei se dentro do planejamento estratégico global da Lalamove o Brasil era tão relevante, mas assim, a gente tinha uma dor tremenda do que vocês entregam, sabe? Ainda tem muita, né? E eu acredito que vocês veem justamente o momento onde o brasileiro, ele já é mais educado em termos de compras online, ele já é mais educado em termos de um varejo, onde você precisa de uma logística mais pulverizada, e vocês... caem como uma luva aí, né? Assim, precisavam de quem? Lalamove, aí veio vocês. Eu falei, meu Deus do céu, assim, é um olhar de águia, hein, do teu diretor, meu amigo. Foi certeiro. A gente tem um caso de sucesso na Ásia, né? E aí, com essa similaridade da Ásia com o Brasil, até foi um pouco mais simples. Claro que essa decisão de vir para cá, chegar aqui no Brasil e descobrir todas as diferenças, né? Cada dia a gente tem que explicar um pouco por que o Brasil é diferente do que é Tailândia, do que é Índia e assim vai, né? Mas sim, a facilidade de uso, a simplicidade, né? Isso a gente está falando do lado do usuário é notável, né? Então é como abrir um aplicativo, apertar um botão e de repente tu tem ali a solução para se você precisa mandar um documento ou se você precisa até expandir o seu negócio, né? Hoje até mesmo, pensa antes da pandemia, né? Na pandemia isso ficou muito claro. Você tinha no seu negócio, às vezes, uma questão que era só de loja física, né? Então, 95% da sua venda vinha da loja física, os outros 5% vinha do delivery que você fazia de uma maneira até informal, né? Às vezes mandava um funcionário lá para fazer entrega, ou buscava algum provedor desse serviço em maneiras online, né? No grupo de Facebook, WhatsApp, alguma coisa assim. E esse lado que você fala do cliente é bem legal, mas também tem o lado do motorista parceiro, né? Hoje tem muita gente que tem um carreto, que tem uma Fiorino, que tem uma Duster parada em casa e quer monetizar ela ou já monetiza ela de alguma maneira, mas como são normalmente veículos maiores e que comportam uma entrega maior, eles não tinham essa facilidade de ter uma plataforma onde eles conseguem se cadastrar e ter uma previsibilidade de gerar renda, né? Então... E eles tinham que recorrer também a grupos muito pulverizados, né? Então, a um grupo de OLX, um grupo de Facebook, a um boca a boca, que agora ele consegue pegar o aplicativo, apertar ali que ele está online, e aí ele consegue gerar a renda que ele acha necessário para a subsistência dele, né? Então, muitos motoristas têm renda diária, tem uma meta diária ou uma meta mensal que eles estipulam, né? Isso também teve esse lado muito legal, que aí também dá uma facilidade, dá um peace of mind, assim, né, também pro motorista parceiro. Então ajuda esses dois lados, né, que eram lados bem pulverizados, eram lados bem espalhados hoje, mas que existia na logística já brasileira, né, dados os desafios que a gente tem e as infinitas maneiras que a gente tem de fazer logística no Brasil. Legal, Luiz.
Antes de eu entrar um pouco mais na operação, porque eu quero entender muito o seu game, sabe? Porque eu acho que o Brasil, ele é um país, e a gente sabe disso, ele é um país que ele vive necessariamente de logística, e logística terrestre, né? Aqui a gente não tem outros meios, né? O meio aéreo é caríssimo aqui, né? Muitas vezes ele não faz sentido, e a logística, né, terrestre, né, 4 rodas, se faz muito necessário. Mas antes da gente falar disso, eu queria entender um pouco sobre você, Luiz. Um pouco do seu background. Como é que você caiu aí no meio da Lalamove? Como é que foi a tua trajetória, cara? Tive muita sorte de cair aqui na Lalamove. Tô bem feliz. Faz pouco tempo também que eu tô na empresa, fazem 3 meses. Eu sou gaúcho, me formei na Universidade Federal em Administração lá em Porto Alegre. E aí eu passei por banco, passei por consultoria. E aí depois, a minha última empresa, eu estava na Uber, e aí eu recebi o convite para me juntar aqui ao time da Lalamove. Então eu tenho acho que é um background até às vezes um pouco mais normal, né, mais padrão de passar por banco, por consultoria e depois ir para a indústria, né. E Total. Aí, muito ligado nesse mercado de mobilidade, o que estava acontecendo também, surgiu a oportunidade de ajudar a Lalamove a expandir aqui no Brasil, né, passar também um pouco do que eu já passei na Uber aqui. Claro que num mercado bem diferente, bem maior também, né. O mercado, por exemplo, a Lalamove, ela é muito mais focada em clientes corporativos, não é focado no P2P, né, que nem a Uber, então tem uma diferença ali que tu depende mais de um approach de vendas, o teu investimento ele não se paga na semana, né, às vezes tu tem que plantar uma semente hoje para colher daqui a 3 meses e tudo mais, tem esse conhecimento também, que é bacana. Então esse é mais ou menos o meu background. E é bom que casa, né, pro planejamento estratégico da Lalamove ter alguém que já saca bem de mobilidade, né? Porque o Uber foi um desafio aqui no Brasil, né? Pelo menos o que a gente viu em termos de operação, assim como em outros países foi, mas particularmente pelo que eu acompanhei, foi um desafio trazer essa tecnologia em termos de mobilidade. E aí você acaba abraçando um outro desafio ainda maior, né? Que é mobilidade para business, né? Que se no dia a dia já foi difícil, imagina trazer isso para negócios, né? Trazer cultura. Tem uma coisa que tu comentou bastante, né? Que é como que as pessoas se adaptam ao uso, né? Então, mesmo assim na Uber, como você pensa 4 ou 5 anos atrás, tinham uma certa estranheza, né? De como assim eu vou entrar num carro e ele vai me levar. Agora também tem essa questão de como assim eu vou apertar um aplicativo e vai chegar uma pessoa que vai transportar o meu sofá. Ou eu consigo confiar nessa empresa Lalamove para fazer 20% das minhas vendas, né? Porque se eu começo a gerar mais vendas online. Então tem também essa quebra de barreiras que é bem interessante e me empolga bastante de fazer porque eu sei os benefícios para toda a comunidade, né? Desde o cliente, o motorista parceiro, a pessoa que não precisa mais investir naquela Fiorino, que ela comprar uma Fiorino vai deixar ela parada 3 dias da semana e de repente ela pode utilizar uma plataforma. Então tem um ganho de escala aí bem interessante na sociedade como um todo, né? Então é bem legal ver isso de novo. E também, que nem você comentou, né, Dário, numa escala diferente também, né? Pô, total. E falando agora da operação, né, da Lalamove, eu imagino que, se tratando de Brasil, ela é um pouco complexa, né? Porque você tem aí a questão da entrega entre estados. Vocês fazem entrega entre estados ou só dentro do estado? Você ainda tem a questão da tributação, já que você está falando B2B, você tem um CTE que você tem que emitir. Eu não sei, para ser bem sincero, eu não sei como é que funciona a operação de vocês nesse sentido. Eu ainda não tive a oportunidade de usar, apesar de já ter indicado até para um cliente meu do Espírito Santo usar vocês, porque ele estava quebrando cabeça. Eu falei, cara, se deixa levar para o novo mundo, sabe? Tudo que é tecnológico, entra que vai dar certo. Mas eu ainda não operei. E eu fico me perguntando muito como funciona. Eu tenho certeza que o pessoal aí que tem empresa também se pergunta, nossa, mas é complexo, como é que a Lalamove consegue solucionar tanta coisa aqui no mercado nacional? Legal. Eu acho que assim é complexo porque logística é complexa, né? Às vezes você tem que mandar, mesmo que uma carga recorrente numa viagem de 1 hora, demora 3 dias para você achar a maneira de mandar, né? Então é complexo porque também envolve muitos custos. Às vezes tem uma burocracia
pesada em cima e tudo mais, né? Mas é legal essa pergunta porque também a gente dá uma funilada. A primeira coisa que a Lalamove é, né? A Lalamove é on demand. Então a nossa ideia é que você solicite no aplicativo da Lalamove, né? A gente tem um aplicativo para Android, tem um aplicativo para iPhone e tem também o Web App, né? Que é no navegador, no browser. Ah, boa. Você solicita e em poucos minutos chega o veículo que você quer, né? Os veículos que a gente tem na plataforma hoje são 4 grandes categorias. O primeiro é a moto, né? Então, normalmente, para entregas mais rápidas e menores, né? Depois a gente vai para o SUV. O SUV é mais um carro maior, né? Um carro de passeio maior, onde você pode ter a capacidade do porta-mala mais o banco de trás rebatido, né? Então, normalmente é uma Duster, é uma Spin, é um Space Fox. São carros com maior volume assim. Aí a terceira categoria é uma Fiorino, um Kangoo, que a gente chama de utilitário. E a quarta categoria são os carretos, né? Então, diferentes volumes, para diferentes necessidades, e um dia você pode usar um carreto, e no outro dia você pode usar moto, não tem problema nenhum, não tem comprometimento nenhum de mínimo de pedidos, nem nada, né? Pagamento totalmente online, como é também em outras plataformas, ou também pagamento em dinheiro. Então, a primeira coisa é on demand. A segunda coisa é muito focado no intra-city, né? Então, o intra-city ele se confunde um pouco com o que a gente fala de last mile, né? Então, sempre a Lalamove vai estar focada em distâncias que, para a logística, são consideradas mais curtas, né? Então, pensa que em São Paulo, uma viagem longa para a Lalamove seria, por exemplo, da Zona Norte à Zona Sul. Então, sempre é muito dentro da cidade para fazer aquela logística de última perna, né? Então, aí você foge um pouco de uma outro tipo de logística, que é o entre cidades, que envolve, às vezes, um pouco mais de CTE, questão de recolhimento de imposto e tudo mais. A gente faz mais essa última pernada focado dentro da cidade, porque o tipo de veículo que a gente oferece está mais dentro da cidade, né? É quase desumano você mandar uma moto daqui a Campinas, sabe? Então, e a terceira coisa e eu gosto de falar também que é uma plataforma muito flexível, muito customizável, né? Porque dentro dessas distâncias, né? Hoje uma distância média com carros maiores na plataforma da Lalamove está em 30 a 40 quilômetros, né? Então, um veículo, por exemplo, a Fiorino fica girando e fazendo todas as entregas que tem que fazer dentro da cidade de São Paulo, dentro da cidade do Rio, mas também não quer dizer que só tem que ser da empresa para o consumidor, né? Pode ser entre empresas, você pode mandar a Lalamove para buscar um material no seu fornecedor. Então, essa flexibilidade, esse customizável que você pode botar a Lalamove para esse tipo de distância, para esses tipos de veículos, na sua cadeia logística, né, para suportar uma necessidade. Tem muito cliente hoje nos usando também para logística reversa, então entrega o material para o cliente não gostou, quer devolver ou veio estragado, então essa logística normalmente é bem desafiadora, né? Então manda um Lalamove lá, ele busca e devolve para o CD. A gente está presente hoje só em 2 grandes cidades, né, só São Paulo e Rio, e aí quando fala São Paulo, eu falo a grande São Paulo, né? São Paulo cobre desde São Paulo, Baixada Santista, a gente vai até São José dos Campos e vai até Campinas, né? E o Rio também é a grande região metropolitana do Rio ali, que aí cobre Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, e chega até Macaé, Nova Friburgo e Volta Redonda e chega perto de Angra dos Reis. Então, porque a gente sabe que muitas vezes tem centros de distribuição e tudo mais que não vão estar exatamente dentro do Rio de Janeiro ou dentro de São Paulo, né? Então a gente tem que ter essa área maior. Então, basicamente, on demand, uma variedade muito grande de produtos, né? E dentro da cidade, né? O que a gente chama de intercity, e normalmente aquele last mile, né? Então, distâncias um pouco mais focadas em 30, 40 quilômetros, mais em distâncias mais dentro de um determinado território, né? Não entre territórios. E aí é interessante porque você acaba, de certa maneira, dando uma leve nichada e acaba ajudando você a ter um crescimento e uma demanda. Então, me corrija se eu estiver errado, mas vocês não se tornam concorrente das grandes empresas de logística. Você acaba sendo até um parceiro delas, né? Porque muitas vezes elas não conseguem fazer esse last mile que é mais pulverizado, né? Tô certo? Sim, total. Você fazer a entrega de documentos ou de mercadorias dentro de um grande centro urbano como São Paulo ou Rio de Janeiro é totalmente diferente de mandar uma carga de São Paulo a Rio de Janeiro ou de São Paulo a Belo Horizonte, né?
Então, são operações bem distintas, são focos bem distintos e que quando você consegue focar nisso, né? Então, por exemplo, a Lala Move só foca dentro de uma cidade ou dentro de uma região, os ganhos de eficiência, os ganhos de escala são muito grandes, né? Então, sim. Caramba, Luiz, você bem me deu um estalo agora sobre a logística reversa, né, cara? Vocês devem ajudar pra caramba as empresas, porque a logística reversa é uma das dores maiores que existem, né? Dentro da parte de logística. Porque você manda, para quem não conhece logística reversa, você manda o produto, aí seu produto tem um problema, aconteceu alguma coisa, você tem que trazer de volta. Muitas vezes você não consegue contabilizar ou botar no preço tudo aquilo, e normalmente quem é do setor de logística sabe que a logística reversa às vezes é mais cara do que a logística de ida, né? Então você acaba ajudando muito esses caras, né? Sim, porque a logística reversa tu quebra toda a cadeia, né? Porque não tem uma previsibilidade. Então, às vezes, a coleta que você tem que fazer do produto por determinada razão fica num extremo da cidade, numa semana, né? Na outra semana é no outro extremo. E a gente tem um caso de sucesso que é muito interessante de um cliente que a gente atende aqui, que ele conseguiu agrupar toda a logística reversa dele apenas na segunda-feira. Então, caramba, em vez de... Aí ele consegue, com um veículo, às vezes, ele consegue fazer toda a roteirização e diminui o custo dele por pick-up, né, por cada ponto de coleta, de uma maneira drástica, né? Então é um pouco de... Ele tem a solução customizável, flexível, é mais uma questão dele sobre arrumar o operacional dele, e aí com a Lala Move ele conseguiu fazer isso de uma maneira que ele conseguiu cortar custos e ter a confiança de que ele sabe onde está o que está sendo coletado, quando e quando vai chegar para ele, né, para ele poder fazer toda a gestão interna. Então é isso que eu falo, né, de ser customizável. Onde que você quer botar a solução da Lala Move, com que veículo você consegue ter toda essa dinâmica, que na logística nem sempre é verdade, né? Pô, demais. Vou até indicar aí para uma galera, para os meus clientes aqui do Rio de Janeiro, os Herezes, eles são um grupo aqui de varejo de lojas, e eles vira e mexe sofrem com logística reversa. Aí o Rodrigo, ele é CEO lá, ó, liga aí pro Luiz da Lala Move. Parando o seu papo de CEO do nada para te falar que a Lala Move fez um cupom de desconto para todo mundo que tá escutando e vendo a gente. É só você baixar o aplicativo da Lala Move, digitar Papo de CEO, repetindo, Papo de CEO, bem fácil, o nome do nosso programa, que você vai ganhar 10% de desconto no seu primeiro pedido. Quer ter uma boa experiência? Vai de Lala Move e digita lá no cupom Papo de CEO. Vamos nessa! Cara, muito interessante. E aí, falando em termos de business de vocês, quais são os desafios que vocês vêm enfrentando aqui e como é que está funcionando essa perspectiva de expansão falando de Brasil? Primeiro desafio, assim, principalmente pensando que é adaptar, tem um pouco de adaptar a tecnologia para o Brasil, né? Então, o que acontece? A maneira como você faz um app para o mercado asiático, e o mercado asiático é um mercado bem diferente, o próprio mercado asiático é diferente dentro da Ásia, né? Então, também o tamanho do continente. E aí, quando você traz um app para outro lado do mundo, tem essa necessidade também. Tem coisas que funcionam muito bem na Ásia, em termos de user experience, layout do aplicativo, maneira como o motorista vê uma nova entrega no aplicativo, maneira como você paga o motorista, que a gente teve que adaptar para cá. E que tudo bem, faz parte do investimento, né? E é por isso que a Lala Move investiu bastante em contratar talentos aqui na região, né? Essa é a primeira coisa. A segunda questão também que é um desafio para a gente, toda essa questão trabalhista e tudo mais do Brasil, dos dois lados, né? Às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem a diferença de um trabalhador autônomo com um motorista parceiro, apesar de a gente ter um caso de sucesso dos aplicativos de ride hailing, tipo a Uber e a 99, né? Então, ainda tem essa dificuldade que na Ásia é um pouco diferente, né? Então, lá já tem um entendimento diferente sobre essa situação e até mais maduro. E a segunda questão também de uma coisa que eles não esperavam, que é bem interessante, é o custo de pessoas de empregabilidade aqui mesmo no Brasil, né? Como a lei trabalhista ela ainda é muito mais pesada no nosso PNL do que ele é na Ásia. Então, às vezes a gente ainda entra nessas discussões e mostra por que às vezes o nosso custo de pessoal é um pouco maior quando eu contrato um gerente ou quando eu contrato uma pessoa de atendimento ao cliente,
do que é na Ásia, né? Então, essas são as duas grandes diferenças assim que a gente viu, né? Mas de resto, que nem eu falei no começo, o que a gente pode fazer de bom para o usuário, o que a gente pode fazer de motorista, a gente pode aprender muito com o desenvolvimento do mercado asiático, o que a gente já fez lá na Ásia, né? Quando a gente fala de expansão aqui para o Brasil, a felicidade e a alegria do time de liderança da Lalamove que fica lá na Ásia quanto ao investimento no Brasil, assim, é sem precedentes. Eles na cabeça deles não poderiam ter feito um investimento melhor. A gente está pegando uma atração muito grande. Esse ano também a gente está crescendo bastante. Durante a pandemia a gente cresceu mais de 100%, então desde março, né, quando fechou tudo, e aí a gente pôde suportar esse momento de crise, muitas empresas a crescer. E o nosso plano de expansão fica para o ano que vem, onde a gente espera chegar nas maiores capitais do Brasil, né? Então, da mesma maneira como a gente chegou em São Paulo e no Rio, né, na região metropolitana, as maiores capitais estão no nosso plano de expansão para o ano que vem. E aí a Lalamove vai poder estar presente mais ainda aqui no Brasil, mais consolidada e também escalando esses aprendizados que a gente teve da operação aqui, que já está em São Paulo e Rio de Janeiro. Interessante você citar a parte de impostos e principalmente a parte trabalhista, porque a gente, aqui na consultoria, a gente trabalha com bastante empresas do exterior e é difícil do pessoal de fora entender, né, o que a gente vive. Eu tive um cliente, que não dá para citar nomes agora, mas ele era um cliente de uma empresa multinacional, bem grande, já bem robusta. E ele veio para o Brasil, ele começou a analisar a operação, ele ficou até um tempo aqui, ficou morando aqui um tempo, inclusive ele adorou o país, ele estava já disposto a se mudar, mas quando ele começou a visualizar a dinâmica de impostos, principalmente a parte trabalhista, ele se assustou demais porque é muito específico, né? A carga tributária para a parte trabalhista é muito diferente, não estamos aqui fazendo juízo de valor se é melhor ou pior, só estamos dizendo que é diferente e de uma maneira geral, é muito maior do que eles estão acostumados, né? Isso assusta. Então eu queria até escutar de você como é que se lida com isso, porque para mim foi muito difícil. Ele desistiu, viu? Quando eu cheguei a mostrar ali o demonstrativo e fala, olha, aqui você vai pagar fulano tal. E aí ele fala, nossa, mas aí você tem que fazer uma conta aqui para esse tipo de carro, 40% a mais, para esse 70% a mais. Ele falou, mas não tem sentido, eu não consigo entender. E aí ele ficou intrigado com isso, ele começou a pesquisar mais sobre o assunto. E aí ele ficou mais impressionado ainda porque a nossa previdência, diferente da deles, né, no exterior, é uma previdência que você não saca, né? Você só saca quando ela acaba, você não tem poder de decisão do seu dinheiro. E ele fala, isso é ilógico na mentalidade dele, né? Então, assim, ele recusou esse processo pela burocracia, era uma empresa ligada à área médica, então tinha uma burocracia que ele não queria enfrentar, e a parte trabalhista. Ele simplesmente não expandiu para o Brasil por conta disso. A gente acabou fazendo uma outra operação pela Argentina. E aí, tô expondo as minhas dores para perguntar as suas. Se é bem assim também contigo, cara. Eu acho que pra gente teve, sim, sempre é uma coisa que assusta, assim, né, porque às vezes eu tô tocando num ponto muito importante, o que assusta é a mentalidade diferente, né, então, e às vezes um pouco do processo mais complicado do que o normal, do que as pessoas estão acostumadas, né. O que eu fiz muito também, acho que é uma parte da pergunta, foi mostrar com número e também com suporte do time aqui, né, então, por exemplo, conseguir mostrar com benchmarks o que você consegue com um certo nível de investimento no Brasil, né? Então, pelo menos a Lalamove é uma empresa muito data-driven, né? Então, toma muita decisão baseada em dados. Então, quando eu conseguia mostrar que esse é o investimento que tem que fazer para ter tamanho retorno, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais fáceis. E quando eu entrava mais numa questão que envolvia um termo mais legal, o jurídico, aí tinha também uma opinião unbiased de algum escritório contratado que ajudava eles também a saberem que eu não estava inventando alguma coisa, né? Então tinha argumentação técnica e também tinha um número para suportar, né? E outra coisa também é que tinha um risco-retorno muito atrativo também, né? Como a gente comentou no começo, o desafio logístico no Brasil, as barreiras logísticas, a dificuldade que é você acessar um produto como o da Lalamove num preço justo, com essa simplicidade, com esse nível de customização,
a gente sempre, nos nossos números, viu que seria um hit, né? Que a gente teria um crescimento acelerado, é o que a gente está vendo, que correr esse risco ou investir mais do que a gente investe em mercados que também a gente está, valeria a pena, né? Então, e aí foi assim mais agora nos primeiros meses, e agora que a gente tem um track record muito interessante, né? Então, os números estão sempre satisfazendo e sempre acima do esperado do nosso headquarters, né? Então, aí fica mais fácil ainda da gente trabalhar e trazer mais dinheiro, trazer mais inovação e mais coisas aqui para o Brasil, né? Como, por exemplo, esse plano de expansão. Então, 2019 vem com 2 cidades, né? 2020 é um ano muito atípico, mas ano que vem já vem com um plano de expansão bem forte e bem sólido para também marcar a nossa presença em todo o território brasileiro, né? Então, acho que isso é um bom resultado, assim. Se me permite dizer, Espírito Santo é um bom mercado aí para você expandir também, cara. Lá o pessoal é muito carente de logística boa, apesar de ter grandes players de mercado lá instaurados, mas o last mile lá é meio doído mesmo, hein? É uma realidade do Brasil mesmo, é muito difícil você conseguir. As cidades tem congestionamento, né? Quando não tem uma questão de pandemia, acaba sendo caro, é difícil de ter acesso a um prestador desse serviço, sabe? Então, são várias barreiras que um aplicativo como o nosso consegue derrubar num download, né? E não conhecer, assim, então mas legal essa dica, assim, é claro que o Espírito Santo tá na nossa lista ali, sim. Boa. Falando ainda de Lalamove e sobre esses processos tecnológicos, você disse que você teve que adaptar um pouco a tecnologia. Eu imagino, eu obviamente não baixei a Lalamove no exterior, mas eu imagino que essa adaptação tecnológica ela acabou tendo que existir devido a, como você disse, a user experience, né? Muita gente acha que quando uma empresa de aplicativos, ou melhor, uma empresa de tecnologia vai expandir, é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E, na verdade, é bem diferente disso. Como é que foi essa adaptação da tecnologia no mercado nacional? Assim, se a gente for falar internamente, não foi muito difícil, né? Porque como tinha essa vontade do time da Lalamove investir no Brasil, eles estavam dispostos também a fazer a adaptação, né? Então, boa. Um exemplo muito claro que a gente teve que adaptar foi, apesar da Ásia às vezes é um mercado de pagamentos muito evoluído, né? Mas mesmo assim a gente tem uma penetração de pagamento em dinheiro muito grande em alguns países também. Isso gera toda uma questão do fluxo no aplicativo que é diferente, né? E aí quando tu vem para o Brasil com foco no cliente corporativo, o que é o normal? É o pagamento por boleto, né? O pagamento em 30 dias, 40 dias, 45 dias, né? Então, teve muito dessa adaptação de processo também, mas que não foi tão difícil para a gente, assim, por causa que tinha essa vontade de investir no mercado e de convencimento, né? Então, quando veio o investimento da Lalamove, não veio só o investimento de pessoas, o investimento de marca, também veio o investimento de tecnologia, né, que foi feito. O outro investimento muito importante foi para a escalabilidade do aplicativo, né? Às vezes a gente esquece que por trás do aplicativo tem toda uma questão de hardware, infraestrutura, né? Então, você não pode chegar numa Black Friday, Dia das Mães, e o aplicativo cair porque não tem servidor, né? E tudo mais. Então, quando eu falo também tem todas essas coisas, mas aí também teve essa adaptação para a usabilidade, né? Que ainda bem para a gente não foi tão difícil, que teve, assim, ainda é uma empresa com muita cabeça de startup, né? Era uma empresa que consegue mexer as coisas mais rápido, então foi bem fácil, assim, e hoje ainda é fácil se a gente conseguir priorizar coisas para o Brasil. E o interessante também é que 2020 é o ano em que a Lalamove está investindo muito em tecnologia, então melhor tecnologia no seu aplicativo, melhor tecnologia de infraestrutura, melhor tecnologia em como eu conecto o aplicativo da Lalamove com um sistema específico, com cliente demanda. Então, acho que a gente pegou meio que um momento perfeito para trazer para o Brasil e ter essa flexibilidade de investimento e de momento de investimento em tech na empresa, né? Então, acho que foi um pouco disso. É bem por aí. E como a gente estava dizendo, o consumidor aqui ele é muito específico, né? Ele tem essa dinâmica de compra diferente. Aqui o boleto é muito forte, né? Eu imagino que o processo... Vocês aceitam boleto
Não, né? Para cliente corporativo, sim. Sim. Porque aí a gente faz a gente dá um limite de crédito e ele paga para a gente depois de um certo período, dependendo do tamanho, né? 30 dias. Então Ótimo, porque isso é uma adaptação que muitas empresas tiveram dificuldade, falando em termos de tecnologia, para se adaptar ao mercado. E com certeza você começa a trazer o usuário, o consumidor, as empresas, de uma maneira muito mais fácil, é muito mais próxima do dia a dia. E aí, realmente, a tecnologia vem só para facilitar o processo. Mas um outro item que eu queria conversar aqui com você é sobre a grande demanda, ou melhor, a grande necessidade do brasileiro em cima de transportes terrestres, né? O Brasil ele é muito carente em outro tipo de logística, né? Então, quando você vem com essa dinâmica, eu imagino que você está falando assim de todo o mercado brasileiro em termos de logística, né? Falando, claro que a gente tem um nicho aí do last mile, como você explicou, mas o tamanho de mercado, eu nem sei, eu não sei nem quanto você estima aí de tamanho de mercado. Você tem um número desse? Eu nunca consegui chegar no número. Eu digo, esse aqui a gente consegue dizer que a gente tem tanto de market share, alguma coisa, porque a logística é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa e que você pode resolver de várias formas, né? Então, a gente conversa com empresas que hoje estão tão cansadas de determinada burocracia que estão investindo em logística própria. A gente conversa com empresas que têm uma logística super ineficiente. Então, a maneira como você vai fazer e coloca em cima disso complexidades operacionais, tributárias e tudo mais, fica bem difícil assim, de dizer qual que é o tamanho do mercado. Tanto que, se a gente quiser até puxar, a gente nem comenta e nem fala sobre competição hoje. Então, que normalmente é um tema muito presente na vida de empresas, né? Quem que é teu competidor, quem que é a pessoa que você às vezes tem que usar de benchmark e tudo mais. Isso é um tema que não existe na Lalamove, porque a oportunidade é tão grande. E a maneira de você capturar essa oportunidade, tem diversas maneiras que vão se adaptar a diversas empresas, né? Que nem faz sentido assim você focar em alguma coisa que seja especificamente competição, né? Então, até para deixar, acho que falar de competição deixa a conversa até um pouco mais simples, né? Porque pensa os casos de uso que a gente vê e essa questão de adaptabilidade do brasileiro à solução da Lalamove são casos tipo assim até muito simples. Por exemplo, a gente serve muito clientes corporativos, né? O nosso foco é cliente corporativo e normalmente pequenas e médias empresas um pouco maiores, tá? Que são empresas que normalmente têm mais desafio logístico ainda. Sim. E é normal ver casos de tipo assim, olha, eu preciso fazer entrega de qualquer produto, iogurte, preciso fazer entrega de sabão em pó, de caixa de tênis, de qualquer coisa. E aí o caso é o seguinte, ele tem um carreto, uma Fiorino, que ele entrega com a Fiorino na terça e com o carreto na quinta. E aí os outros 5 dias da semana, aquele carro que custa, sei lá, 70 mil reais, 50 mil reais, fica lá parado. Porque ele não tem uma solução tão fácil, tão confiável. E aí tu apresenta uma plataforma como essa, sabe, uma solução simples e que ele consegue se adaptar tão rápido, que aí, na hora, ele já se desfaz desse ativo e começa a usar a gente, com certeza ganha um monte de escala e até muito mais fluxo de caixa, né? Então, quando você vê casos de uso tão simples como esse, a gente falou de logística reversa também, imagina o tamanho do mercado, né? Imagina quando as empresas começarem a entender que ela é uma plataforma que consegue se adaptar ao operacional delas, quantos mais outros casos vão surgir e quanto mais a gente vai crescer também, quanto mais esse mercado vai expandir, né? Até porque o próprio custo, a gente conversou um pouco disso também, quando você vai lá e faz uma compra no e-commerce, né, e você bota lá o seu CEP e a primeira coisa que tu quer ver é quanto vai custar o frete, né? Normalmente esse frete é muito caro. Por causa disso, né, eu vejo esse frete caro, essas questões de pessoas fazendo investimento altos em veículos como uma oportunidade, né? E são casos que comenta um pouco, tu já conhece, sei lá, um tio que tem uma empresa que é assim, um amigo, sabe? Então, acho que o mercado é muito grande,
Porque o Brasil é muito grande, né? E também tem muito Muito potencial e produz muita coisa, né? E especialmente nesses grandes centros que é onde a Lala Move está focando hoje. Total. Assim, eu de verdade eu perguntei muito por curiosidade, mas eu realmente muito difícil de decifrar esse tamanho, esse market share, né? Eu sei que mais ou menos o e-commerce ele movimenta 75 bilhões, mas é só o e-commerce, você ainda tem o offline ainda muito forte no Brasil. Poxa, você tem gente aí que não entra nem nesses dados, e a gente sabe disso. Então, quer dizer, é um mercado absurdo de gigante, né? Não, e é um mercado que às vezes nem começou, né? Então, essa semana mesmo também, eu começo a lembrar de um monte de caso. Eu precisei comprar um remédio manipulado e a empresa não entregava, sabe? Putz. E aí, tipo, poxa, já é uma empresa consolidada, uma farmácia já era consolidada, tá há 20 anos no meu bairro lá, e ele ainda não estava explorando. Aí eu parei e conversei com ele, né? Poxa, quanto de venda você não tá deixando na mesa porque tu não tem uma entrega? E aí, essa semana ele já virou cliente da Lala Move, sabe? Então, tipo, imagina quanto de crescimento ele pode trazer, coisa que a gente nem consegue mensurar hoje, porque tem casos de uso, né? Business cases muito simples, assim, e que até então eram dor de cabeça. E também é por isso que hoje o mercado de startup, né, de logística e de mobilidade no Brasil está tão pujante. Demais. E aí você disse uma coisa muito sábia, que é justamente essa pessoa que tem, às vezes, mais de um ativo, ou às vezes tem um ativo que vamos pôr assim, que não se paga em determinadas horas, ele acaba vendo na Lala Move uma possibilidade aí de rentabilizar melhor. Mas falando desse motorista, desse player dentro dos seus stakeholders aí, esse é um cara que ele, de certa maneira, ele tem um perfil mais conectado com uma pessoa que quer fazer uma renda extra, ou é uma pessoa que, de fato, já fazia isso e enxergou na Lala Move uma maneira de poder fazer mais e melhor? Eu queria entender um pouco de como é que esse perfil desse motorista, desse teu parceiro aí, que faz as entregas. Legal. Acho que também são perfis diferentes, né? Quando você fala do motoboy e do motorista de SUV, né? Então, que é do carro de passeio um pouco maior, ali eu tenho um perfil muito parecido com o que outras plataformas também têm, como a plataforma do iFood ou a plataforma do Uber, né? Então, tem pessoas que fazem ali como complemento e a Lala Move como mais uma demanda para eles, né? Como também tem pessoas que só vivem disso e só querem viver disso e valorizam a independência de poder ter seu carro e gerar dinheiro com isso. Quando a gente fala dos veículos um pouco maiores, como por exemplo uma Fiorino ou um Carreto, ali a Lala Move veio muito como um peace of mind, assim, de tipo, agora eu consigo ter um lugar onde a grande maioria das minhas demandas e da minha geração de renda vai vir porque é muito mais fácil e demanda muito menos trabalho do que ficar controlando várias plataformas que não são focadas naquilo, tá? E também quando o motorista faz um investimento maior, como num veículo maior, tipo esse que eu estou comentando, ele tende a dedicar mais tempo para essa atividade, né? Então, o motorista de Fiorino, ele tende a viver mais disso do que o motorista de SUV ou motoboy. Então, o ganho foi um ganho muito grande para eles quando eles tiveram a Lala Move. Eles podem agora abrir um aplicativo e já sabe lá, tem 5 deliveries por dia, ou na segunda-feira, por exemplo, e na terça-feira ele não quer, porque ele quer aproveitar a família, sabe? Então, ali que foi a grande sacada de consolidação, né, dessa demanda para eles, e que também não obriga só eles a ficar com a gente, né? Claro, com toda essa questão da independência. Mas sim, então, conforme o veículo vai ficando maior, a pessoa é mais dedicada, né, a essa atividade só. Mas, como toda plataforma assim, que tem vários players, sempre tem casos e histórias bem diferentes, né? E isso é legal, aceita todo mundo, né? Não tem uma coisa que barra ou uma coisa que diz você não, a não ser que seja uma questão de verificação de segurança e tudo mais. E você citou agora no final essa palavra-chave, segurança e qualidade, né? Como é que você verifica e quais são os pré-requisitos, por exemplo, desse cara que quer ser um parceiro da Lala Move? Bem simples. Tem que ter a CNH, com exerce atividade remunerada e a categoria do veículo que ele dirige, né? Então, moto e carreta é bem diferente a categoria, né?
tem que ter o CRLV do veículo. O veículo não precisa estar no nome, né? Porque tem também alguns motoristas que preferem alugar por questão de renda e tudo mais. Ele cadastra isso na plataforma e aí a gente faz uma verificação de segurança, que é basicamente antecedentes criminais e todas essas coisas que já são até padrão desse tipo de plataforma de intermediação, né? E aí ele tá, depois de aprovado, ele está pronto para começar a fazer os deliveries, as entregas, né? Aí quando ele está ativo com a gente também tem um sistema de avaliação, então de nota que me diz se ele está atendendo na expectativa dos clientes, né? Então a plataforma só dá a possibilidade de avaliação mútua e aí a gente pode através disso dizer para ele, olha, os clientes estão te avaliando bem, os clientes estão te avaliando mal. E também a segunda questão que aí não é tanto... Tem bastante de segurança do motorista, mas também tem um pouco da segurança de quem está entregando um pacote para delivery e tu quer que chegue, que é o rastreamento online, né? Então, hoje, se você está dentro da plataforma da Lalamove fazendo uma entrega, tem um rastreio por GPS também que traz uma segurança grande para as duas partes. Eu acho que é até coisa padrão assim, de aplicativos como o nosso, né? Legal, bem simples, rápido e, claro, prezando pela segurança de todo mundo. Isso é demais de importante. Ainda falando sobre esse cara, eu acho muito interessante, e até uma dúvida, que eu imagino que o ticket dele, o ticket desse teu parceiro, que normalmente pode ser um autônomo ou uma pessoa que queira talvez desbravar novas áreas e conseguir uma renda extra, ele é bem mais interessante do que outros tipos de aplicativos, imagino eu, porque ele está falando com B2B, normalmente são cargas mais complexas e, por consequência, não dizendo que é mais caro o aplicativo, mas apenas dizendo que o ticket é diferente. Isso se comprova ou não? Sim. Uhum. Por exemplo, num carreto hoje, que é o nosso maior veículo, a entrega começa em R$100. Então, se você for comparar com uma entrega de uma viagem de Uber de R$100, é uma viagem muito longa, né? Sim. Então, tanto que hoje, por exemplo, Dário, a gente tem um programa de fidelidade, né? Então, os motoristas com maior nota e com maior dedicação à nossa plataforma ganham benefícios como ter um contato mais fácil com o nosso time de operações, ganham alguns mimos, né, e tudo mais. E diferente de outros clubes de fidelidade, assim, que medem por número de entregas, a gente mede por receita gerada. Porque o que acontece? Um motorista que dirige um carreto, normalmente ele pega uma entrega com uma empresa e ele fica 6 horas para fazer aquela entrega porque tem 20 pontos, tem 30 pontos de entrega. Então, para a gente se adaptando à realidade do motorista e entendendo um pouco mais o que ele precisa, a gente mede a receita gerada na plataforma, então, e a nota para dar um programa de fidelidade dele, né? É como se numa empresa aérea, quanto você gasta na empresa aérea e não quanto você voa, né? Boa. Então, essa é uma coisa que a gente também traduz como benefício para eles. E também se adapta mais ao modelo de negócio que é de entregas, né? Não é tanto de ponto A ao ponto B, né? É roteirização, cada ponto é uma entrega, né? Não é uma viagem só, né? E é interessante porque até para outras pessoas, outras pessoas que têm aí seu ativo querendo monetizar em outras plataformas, a Lalamove também se torna competitiva para esse cara porque ele pode ganhar mais, são obviamente entregas mais complexas, mas por consequência também um ticket mais interessante. Então, de fato, vocês ajudam os dois lados, né? O B2B, que normalmente tem essa dificuldade de distribuição, e você também ajuda esse outro cara que acaba tendo um ganho interessante, muito mais do que outras empresas de aplicativos e até mesmo do que um mercado trivial, né? Porque o que acontecia é que você tinha uma distribuidora e essa distribuidora acabava terceirizando para esses caras. E esses caras acabavam tendo um intermediário ali que cobrava até muito mais do que eu imagino que a Lalamove cobra, né? Então, fechou o pacote, né? Sim, e toda a nossa precificação, todo o nosso modelo operacional é pensado em entrega para clientes corporativos, né? Então, apesar da gente citar outras plataformas aqui, como a gente citou Uber, citou 99, citou iFood, a gente tem esse foco bem diferente do cliente corporativo, né? E para a necessidade do cliente corporativo. Então, acontece de, por exemplo, o motorista ficar dedicado 6 horas para um cliente específico numa quarta-feira, porque foi aquela viagem que ele quis aceitar, né? Então, que é bem diferente daquela dinâmica do marketplace mais de ponto A a ponto B, né? Então, e aí,
pensando no que ele entrega, o que normalmente ele entrega com o veículo, a gente precifica, né? Então, não é a mesma... por exemplo, a dinâmica de uma entrega com carreto, muitas vezes envolve carregar e descarregar o caminhão, né? o truck, né? Então, a gente também leva isso em consideração, tem uma questão de tempo parado, tem uma questão do esforço que o motorista tem que fazer e tudo mais, e tem um ganha-ganha, que você falou, né? A empresa também entende que aquele trabalho não é diferente, né? Não é só dirigir, e aí ela também paga por isso. E quando tem a Lalamove que fica muito mais transparente, ela busca a Lalamove, porque ela já sabe quanto ela vai pagar, pode acompanhar. Tem uma plataforma ali no meio que a gente falou que age melhor, né? Essa tecnologia faz melhor esse trabalho de intermediação do que normalmente uma pessoa, né? Luiz, papo 10 com você. Queria que, antes de mais nada, você pudesse falar agora para a galera que está escutando a gente, principalmente os CEOs, os C-Levels e todos os empreendedores que têm essa dor enquanto logística dentro dos seus negócios, que dica você poderia dar para eles, além de, claro, usar a Lalamove, que é uma ótima dica. Por favor, não deixe essa bola cair, já levantei a bola aqui para você. Mas além disso, o que você poderia dizer para esses caras para eles poderem enfrentar esse desafio que é a logística no Brasil, a logística dentro da parte de varejo, dentro da parte de B2B, B2B2C, enfim? Com certeza, procura a Lalamove para a gente poder ser uma solução de logística de last mile para a sua empresa, né? A gente tem essa customização, a gente tem um preço muito acessível na nossa plataforma, que beneficia as duas partes, né? E a gente tem essa questão de on-demand, né? Então, para quando você precisar e tudo mais. Então, procura a Lalamove, entra no site lá, lalamove.com.br e entre em contato com a gente para a gente poder também dar essa consultoria de como que pode plugar a questão operacional com essa questão de entrega, né? E a segunda coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de logística, pode parecer muito simples assim, Dário, mas eu vejo em muitas conversas com clientes como que essa coisa ainda não pegou, que é uma questão de otimização de entregas. Então, em vez de pensar a logística, o frete muito mais como ponto A, ponto B, ou pensar um preço fechado, ainda tem muito espaço para a gente pensar a logística como um pool de entregas. Ou seja, quanto que realmente você está pagando uma entrega por ponto de drop-off, né? Por ponto de entrega ou por ponto de coleta. Então, a gente vê hoje diversos segmentos que eles não param e pensam assim, poxa, se eu pegar talvez um veículo maior e botar mais coisas, ajustando o meu operacional para isso, eu consigo levar, às vezes, o meu custo por ponto de entrega a R$6, R$8, que é um preço extremamente competitivo. E eu não falo de um segmento específico, como, por exemplo, um segmento de restaurante, ou um segmento de comércio, ou um segmento de... São diversas empresas em diversos setores que a gente vê essa dificuldade, às vezes, de parar e olhar, tipo, poxa, eu tenho um ganho se eu começar a otimizar aqui por tamanho da minha entrega, por tamanho do meu veículo e por rota, que pode ser bem significativo no final do mês no seu P&L, sabe? Então, acho que essa seria a grande dica, assim, que é um papo recorrente que a gente tem ajudado bastante empresas também a pensar um pouco nisso, né? Como que eu consigo pensar em entregas em veículos maiores, de maneira que eu consigo reduzir meu custo por entrega e, consequentemente, ter um lucro maior, né? Boa, Luiz. Cara, ótima dica e reforço o que você disse, porque realmente, quando a gente vai falar em termos de empresas que fazem distribuição, entrega, delivery de uma maneira geral, eles acabam vendo esse ponto A, ponto B, ao invés de conseguir enxergar a cadeia como um todo. Pô, ótima dica, gostei. Achei bem interessante. Cara, papo 10, achei muito bom. Você trouxe muita dica importante. Você conseguiu explorar muito o mercado que não é tão simples, apesar do mecanismo ser conhecido nessa parte de tecnologia de pessoa com entregador, né? Empresa com entregador. Isso é alguma coisa um pouco mais similar dentro do mercado, visto que a gente tem outros aplicativos que fazem isso, mas com uma complexidade bem diferente, com um foco bem diferente, com um nicho bem diferente e com um zelo também totalmente diferenciado, com uma qualidade bem específica e principalmente o que eu acho mais interessante da Lalamove é esse know-how que você traz de fora, que a empresa traz de fora e que acaba sendo interessante para o brasileiro, principalmente com a questão da Ásia. A Ásia ela teve desafios gigantes, né? Claro que cada país com seu desafio específico, mas assim, ganhar na Ásia é difícil, cara, não é para qualquer um não. O negócio lá é briga de cachorro grande
com dificuldade vezes 2, né? Para jogar lá, o videogame fica no nível hard, não tem normal nem easy, né? Então eu acho que isso é muito importante e aí vocês virem para cá, eu acho que vocês trazem para o Brasil um diferencial muito importante e acabam sanando uma dor muito, muito pertinente no mercado, viu? Luiz, legal. Recado final, mais alguma coisa a dizer? Não, é isso, pessoal, teste a Lalamove, a gente é uma empresa super focada no cliente, então quer dar a melhor solução, a melhor forma de atendimento. E obrigado, Dário, pelo espaço aqui, pelo papo, também gostei bastante, viu? Muito obrigado, valeu, Luiz. Até a próxima, pessoal. Continuem ligados aí no Papo de CEO. Vem muita gente aí desse nível, já sentiu aqui que o sarrafo é grande. Então, se conecte com a gente, compartilhe, curta e vamos nessa. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!